Eu acabei de ler esse livro aqui, Psicologia Financeira, do Morgan House. É o primeiro livro que eu leio dele, tem outros que eu quero ler também. E eu basicamente vou trazer alguns tópicos, né, e os próprios conselhos que eles dão para você aplicar na sua vida, como eu já estou aplicando na minha. Eu tava lendo muito livros, lendo não, né, tava vendo muito vídeos sobre finanças, sobre investimento, e aí eu deu a vontade de ler esse livro aqui porque ele é muito bem recomendado, né? Ele fala sobre basicamente a mentalidade, então não é um papo que você vai ver saber sobre juros, sobre o que cresce, o que diminui, como investir, nada disso. Mas ele vai te dar a mentalidade correta para você entrar nesse mundo e guardar e juntar o teu dinheiro da melhor forma possível e fazer ele multiplicar também, tá? O livro, ele traz alguns tópicos, né? Eu vou mostrar para vocês que são pequenos trechos, mas com ideias que ele vai aprofundando, né? Então ele traz exemplos, né? Que é o paradoxo do dono do carro. E ele conta uma história sobre o dono do carro que te faz refletir sobre algum ponto, tá? Eu vou querer falar aqui sobre alguns pontos que eu considero os mais importantes sobre esse livro. Um dos conselhos dele final, né? Eu quero trazer para vocês que abriu muito minha mente, é que ele fala para você ter menos ego e ter mais fortuna. O que é que ele quer dizer com isso, né, o autor? Ele fala que todo mundo, né, tem ego, né? Nós temos egos. E nós temos ego, e isso é verdade. E aí, nós pensamos que somos ricos quando nós temos muitas coisas. Então, quando eu compro essa garrafa, ou então quando eu compro uma garrafa de R$ 500, quando eu compro uma casa de 1 milhão, quando eu compro uma Ferrari que vale 2 milhões de reais, quando eu compro uma super mansão, ele fala que as pessoas acham que isso é riqueza. Porém, ele mostra que não é. E ele fala como você fazer isso, né? E, de fato, ter riqueza. Quando ele fala menos ego e mais fortuna, ele fala que ego, né, que seria esses objetos que a gente consegue comprar com dinheiro, não é esse que faz ser uma pessoa rica e nem uma pessoa com fortuna. Porque fortuna é o quanto de dinheiro você tem guardado, o dinheiro na sua conta, não o dinheiro que você tem em coisas, né, que perdem valor com o tempo, digamos assim. Então é o quanto você consegue ter guardado, quanto é que você tem quando acontece alguma besteira e você consegue suprir aquilo com o dinheiro que você tem guardado. Alguma besteira que eu falo, alguma tragédia, algum imprevisto, você tem aquilo guardado. Então o primeiro conselho que ele dá pra gente é que a gente pare de olhar para o dinheiro e para as coisas, nosso salário, né? Pensando que se a gente comprar um iPhone novo, se a gente comprar um carro melhor, aquilo vai fazer a gente ser mais rico. Sendo que aquilo, e tem outro conselho muito bom, sendo que aquilo é uma conquista nossa e que essa conquista nossa não diretamente faz com que nós tenhamos, né, e sejamos mais ricos, tenhamos mais riqueza. Isso não faz, porque essas coisas perdem valor, como eu falei, como ele mesmo fala no livro. Então a gente precisa diminuir esse ego e aumentar nossa capacidade de guardar dinheiro, que já entra diretamente na segunda dica que ele dá aqui no livro, que é basicamente para a gente guardar dinheiro, não importa o que aconteça. Tipo, não precisa guardar dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um celular novo. Você precisa guardar dinheiro todos os dias, como se fosse algo religiosamente que você faz assim, como se nada pudesse cessar aquilo. Você não precisa ter um motivo, você tem que fazer todo dia como se fosse uma regra ali, basicamente. Todo dia ou todo mês, né? Geralmente a gente recebe todo mês. Então, a gente precisa ter isso enraizado na gente. Isso é uma mentalidade, né? No momento que você começa a fazer isso e guarda qualquer micro reais, R$ 20, R$ 2, você começa a guardar, aquilo começa de fato a fazer diferença. Porque você sabe que se um dia você quebrar o carro, você precisar ir ao hospital, precisar fazer uma cirurgia, você vai ter um dinheiro guardado pra te ser o seu cobertor, digamos assim, né? Algo que vai te amparar quando der alguma merda muito grande e você precisar daquele dinheiro. Então, guarde dinheiro mesmo sem ter motivo nenhum. E esse ano eu tinha decidido, né, começar a juntar dinheiro. E lendo esse livro mais ainda, eu terminei já assim, puf, guarda R$ 200, guarda R$ 100. Porque eu vi que, de fato, os pouquinhos do dinheiro que eu fui guardando esse ano, eu consegui multiplicá-lo, né? Eu consegui ter um pouquinho mais de aumento, digamos assim, mesmo sendo um valor muito pequeno, mas que já tá me trazendo rendimento. Então, só por ter aquele dinheiro guardado, eu já tô ganhando sem fazer absolutamente nada. Então, eu vi, caraca, realmente, sabe, funciona, né? E ele nem tá falando aí de investimentos no geral, né? Mas no sentido de você guardar mesmo o que você tem. E aí, entrando no outro. Ah, lembrei outro tópico que eu queria falar. Ele fala, né, que eu até mostrei aqui nesse do paradoxo do dono do carro, que nossas conquistas elas só são importantes. Vamos lá, voltando. Nossas conquistas. Ninguém se importa mais com as nossas conquistas do que nós mesmos. Ele fala isso, né, juntamente ele com a parte que ele fala sobre ego, porque ele fala que tem um caso onde ele trabalhou como
É aquele cara que dirige os carros das pessoas para estacionar, eu não sei o nome dessa profissão, mas ele trabalhava como isso, e sempre tinha um cara, né, um carro que ele falava que era muito lindo, né, acho, não sei se era uma Ferrari, algum carro desse tipo, que ele ficava sempre admirando. E aí, é, ele olhava para aquele carro toda vez que ele passava, né, e aí teve um dia que aquele cara que sempre chegava com a Ferrari, ele chegou com um carro mais baixo, com um carro mais barato, né? Não era aquela Ferrari. E ele perguntou o que aconteceu, né? O cara tinha falido, tinha perdido o carro e agora ele tava sem o carro, né? Então, ele falou que para aquela pessoa, o que importava, né? Aquela pessoa estava basicamente alimentando o ego dela, ela não conseguia manter o carro, por isso ela precisou vender. Ela não estava buscando a conquista dela, não era nem um carro, era que o carro proporcionava para ela. Então, assim como ele que ficava vendo o carro, falando, eu quero isso, quero isso, quero isso, o cara que tava vendo o carro, ele tava querendo o carro, não aquele ser aquele cara de fato. Ele só queria aquele carro, porque representava uma conquista. E pra pessoa que tinha o carro, ele achava que aquela conquista era tudo, sendo que a conquista era só para ele, só para o dono do carro. Então, para nós, nossas conquistas são muito importantes, mas não há ninguém no mundo que se importe mais com nossas conquistas do que nós mesmos. Então, isso, juntamente com o ego, é o quê? Não vamos tentar fazer coisas que só para que os outros nos vejam diferentes, sabe? Por mais que seja uma conquista nossa, é só nossa, né? Eu não precisa estar impressionando mais ninguém, ultrapassar uma coisa, ou não precisa ser ultrapassada agora para parecer ou ser uma coisa que você não é, e no fundo, no fundo, no fundo, você não economize e salve os seus fundos, digamos assim, as suas riquezas no geral. Então, essa história do carro, né? Ele explica muito bem. Eu recomendo você ler o livro. Tem um link aqui na descrição, caso você queira ler. Ele traz histórias assim que te fazem ver que, sabe? Não precisa tentar parecer ser o que não é pra agradar pessoas que não estão nem aí pra você, porque só quem se liga com as suas conquistas são vocês, ou as pessoas que mais se importam com as suas conquistas é você, né? Nesse caso. E a última dica que tem no livro, que eu quis trazer aqui, né? Tem várias outras, recomendo demais a leitura, é que ele fala pra você identificar o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. O que é que ele quer dizer com isso? Pra você saber o que é o sucesso pra você e que você, após saber esse preço, esteja disposto a pagar. Então, supondo que eu sei que o preço do meu sucesso, para mim, seria ter 1 milhão guardado. Supondo. Eu já reconheci o meu sucesso. Então, eu preciso estar disposta a pagar fazendo o quê? Guardando esse dinheiro até lá, ou então multiplicando esse dinheiro, investindo em coisas que gerem, traga mais retorno, porque eu vou estar disposta a pagar, porque eu já reconheci qual é o preço do meu sucesso. Então eu preciso, além de reconhecer qual é esse sucesso, estar disposta a pagar o preço. Porque não adianta você ficar no mundo da fantasia, sendo que você não paga o preço para ter aquele sucesso que você pensa lá na frente. Já falei sobre isso aqui no canal, tem outros vídeos sobre isso, vai lá ver, tá? E aí a outra coisa que ele fala também é sobre você saber qual é o teu jogo no mundo dos investimentos. Quando você vai começar a guardar dinheiro, né, você talvez comece ali na caixinha e você vai ver que existe um mundo inteiro, né? Várias siglas, vários fundos imobiliários, FIIs, CRIs, 1 milhão de siglas, 1 milhão de coisas, você fica, meu Deus, o que é isso? Mas basicamente é um grande mercado. E nesse mercado existem jogadores e vendedores diferentes, né? Compradores e vendedores diferentes, em que pessoas que compram mais, compram menos, compram mais seguro, outros arriscam mais. Você precisa entender que tem pessoas que vão comprar de forma mais arriscada, mas que esse é o jogo delas e não precisa ser o seu. Você pode identificar qual é o seu jogo. Então, o jogo é uma coisa mais segura. É uma coisa que não tem muito risco, vou ficar aqui mais de boa e tudo mais. E é isso. E se você sabe que esse é o seu jogo, não fica tentando se comparar com pessoas que jogam jogos diferentes, porque elas vão ter resultados diferentes, porém elas estão em um jogo que não é o seu. Se você está em um jogo, conheça qual é esse jogo, identifique qual é esse jogo e mantenha-se na linha, porque você vai ficar tentando se comparar com pessoas diferentes, que estão tendo lucros diferentes, números diferentes, e vai tentar querer mudar o tempo todo o seu, sendo que isso não é indicado. É que você siga uma linha de raciocínio e se mantenha naquilo. Enquanto você não identificar qual é o teu jogo, qual é o teu tipo de perfil, o que é que você está disposto a arriscar, ele fala que isso vai causar um problema na tua mentalidade em relação ao investimento, tá? O livro, no geral, ele é muito bom mesmo. Ele é um básico com uma outra visão, ah, e explicando basicamente nossas decisões de compra, nossa mentalidade de não guardar o dinheiro, né? E aí ele explica como fazer essa mentalidade inversa, a mentalidade que faz você crescer, prosperar e ter mais riqueza para si.
ter mais dinheiro na sua conta, mudando basicamente a sua mente. Não mudando os investimentos que você faz, nada do tipo, mas mudando a tua mentalidade, que vai fazer você chegar muito mais longe. Eu gostei muito do livro, tá? Tem link aqui na descrição, eu já disse isso, mas tem link aqui na descrição caso você queira ele. O livro é esse aqui, tem a versão física e o Kindle, e vocês podem comprar acessando o link na Amazon. Eu acho que tá até na promoção, ele tá bem mais caro quando eu comprei. E espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui se já leu esse livro, se pretende ler, o que é que vocês acharam do vídeo. Se inscreve no canal se tiver feito sentido pra você. E eu vejo vocês no próximo vídeo.